meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, e aqueles e aquelas que nos assistem pela internet, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa alegria, porque esse dia para nós, como para toda a casa espírita, né? O aniversário de fundação é um motivo de celebração, né? Celebração no alto sentido, no bom sentido, né? E para nós iniciarmos essa celebração, nós vamos apresentar para vocês o Comitê Diretor do Redenção, que é uma casa espírita, não é dirigida por uma pessoa. No nosso caso é um comitê, porque é uma administração compartilhada, né? Então eu vou apresentar a todos vocês, porque é esse pessoal que conduz o Redenção. E é bom que vocês conheçam, que são companheiros que deixam suas famílias, suas casas, para virem aqui trabalhar na parte administrativa da casa. Porque é muito fácil a gente conseguir pessoas para trabalhar na parte mediúnica, mas na parte administrativa, toda a casa espírita tem essa dificuldade, né? Como se a casa espírita pudesse funcionar sem a parte administrativa, né? Não pode, não há como, né? Bom, então eu vou apresentar aqui a turma. Foi eleita em 2025 até abril de 2028, com mandato, né? Até abril de 2028. Diretor administrativo Maurício Vermelinga Soutelino. Está aí para que todos vocês conheçam e saibam quem é. E também o pessoal da internet, né? Diretor financeiro Pablo Fernando da Silva. Aqui o nosso amigo Pablo. Diretora de integração Movimento Espírita, Arlete de Medeiro Batista. Não há quem não conheça, né? Dona Arlete. Dona Arlete é uma alegria para nós, né? É isso. Sejam muito bem-vindos, né, para esse nosso encontro anual, né? Todos sejamos reunidos mais uma vez com as vibrações que estão entre nós. Precisamos aproveitá-las. E agora, diretor de assistência espiritual, Abraão Quirino. Está ele aqui do meu lado. Diretor de reunião pública, Arlindo Ribeiro Mendes. O Arlindo não veio. Ele mora lá em Maricá, né? E para ele é difícil mesmo. Diretor de beneficência espírita, Arnaldo José Volê, que vai dirigir a reunião propriamente dita, né? Diretor de educação espírita, infanto, juvenil e mocidade, Denise da Ascensão do Nascimento. Está ela aqui, a Denise. Diretor de orientação doutrinária e mediúnica, Jaime Lobato Soares, eu mesmo. Diretor de estudos doutrinários, Nilo Juraci Nogueira da Silva. E diretora de divulgação, Tereza Cristina Albuquerque da Fonseca. Meus amigos, devido aos últimos acontecimentos da minha vida, né, que me complicaram um pouco, mas já está tudo sob controle e a gente está seguindo, eu vou ler para vocês uma das coisas que eu acho mais lindas da pena de Maria Dolores. Esse poema consta do livro Antologia da Espiritualidade, psicografado por Chico Xavier e autoria de Maria Dolores. É gratidão pelos amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição,
Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me asserena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme, pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. E assim eu agradeço a todos vocês aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet, né? Agradeço, isso aqui é a mensagem que eu envio a todos aqueles que me ajudaram tanto nesses momentos, nesses últimos 3 meses de dificuldades, mas já está tudo sob controle, graças a Deus, tanto que eu estou aqui, né? E hoje nós vamos apresentar a 3 companheiras nossas, aí lembrando o Redenção de Origem, lá na rua Barão de Mesquita ainda, né? Que tinham 3 companheiras que cantavam, era a Tereza, né? Era a Tereza, a Lourdes aí e a Eli, né? Elas cantavam. E hoje nós vamos ter um canto também. Uma das músicas é uma música que o Jorge Damasceno de Abreu, ex-marido da Márcia, né? Fez em homenagem à Redenção, em louvor à Redenção. Então nós vamos assistir às nossas irmãs. E logo após, o Arnaldo vai assumir a direção da reunião e continuar a direção. Pode vir. Deixe seu amor florescer, deixe bater seu coração, deixe o seu amor florescer, deixe bater seu coração, diga sim, faça o bem, dê a mão, irmão, que estarás caminhando rumo à redenção. Diga sim, faça o bem, dê a mão, irmão, que estarás caminhando rumo à redenção. Aos olhos de Deus somos todos iguais, plantando trigo, fazendo pão. Abrace um amigo, acolha um irmão, que estarás caminhando rumo à redenção. Na alegria, nos tormentos, quando lhe faltar a luz, busque um amigo cujo nome é Jesus. Na alegria, nos tormentos, quando lhe faltar a luz, busque um amigo cujo nome é Jesus. Ele é paz no coração, caminho à redenção. Ele é paz no coração, caminho à redenção.
dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus, ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da tenda? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Bom, vamos dar início então à nossa reunião desta noite. Lembraria aqueles que ainda não desligaram o celular, por favor, não esqueçam de desligar os celulares ou de colocar no silencioso. Né? Convido a todos agora a elevar o pensamento a Deus para que possamos iniciar e a pedir o apoio a esta nossa reunião. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, Mestre querido, e os mentores espirituais do Grupo Espírita Redenção, Kali Rama e todos os outros mentores espirituais da nossa casa. Lhe pedimos, nesta noite de festa, em que comemoramos mais um ano de existência, pedimos, Senhor, o amparo e a proteção de teus benfeitores, dos teus trabalhadores, para esta nossa palestra, para esse nosso momento, que possamos estar aqui com paz, harmonia e contigo no coração. Senhor Jesus, esteja conosco por hoje e por todo sempre. Bom, nós estamos com o nosso grande companheiro aqui da casa, Henrique Fernandes, né, da Rádio Rio de Janeiro, que vai fazer a exposição, a palestra dessa noite com o tema Vida, Desafios e Esperança. Henrique, a palavra é toda sua. Alô? Boa noite. Tá ok o som? Amigos e amigas, em primeiro lugar eu quero registrar a minha alegria e também a minha gratidão, porque receber o convite para vir aqui e participar desse aniversário, 46 anos de vida, 46 anos de desafios, de trabalhos, de crescimento, de experiências de redenção, de estudo. Para mim é uma honra estar aqui e falo com muito sentimento, ouvir essas canções tão lindas, poder
rever e reencontrar e abraçar amigos queridos de longa data e amigas queridas de longa data, e também conhecer pessoas novas. Uma casa espírita é sempre uma escola e é também um abrigo de almas sedentas de conhecimento e também buscadoras, essas almas, de horizontes de significado e, por isso mesmo, horizontes de esperança. Hoje nós vamos falar sobre... mas não quero iniciar propriamente sem desejar a todos os trabalhadores e à diretoria, na verdade, como chama, é o comitê. O comitê, não é um modelo, né, presidencialista, desejar à equipe, né, o comitê recém-eleito, são quantos anos? 3 anos de trabalho, de muitas experiências de crescimento, de estudo, enfrentamentos saudáveis. Virão desafios, porque qualquer trabalho no campo do bem envolve muitos desafios, e também são grandes oportunidades de crescimento, de aprendizado, de transformação. São pequenos passos que damos na direção da luz, na direção do aprimoramento, e passos também importantes de renovação social. Então, desejo de coração muita força, muita fé, muita esperança pelos dias que virão. Nós vamos falar sobre esse tema, vida, desafios e esperança. Tema livre é sempre um desafio. E aí eu fiquei pensando, acho que esse tema combina com o momento da casa e com o momento da sociedade. Quem é que nunca parou para pensar nos grandes desafios da contemporaneidade? Todos nós, de uma forma ou de outra, temos observado alguns desafios nos vários cenários da humanidade. Não tem sido raro ouvirmos das pessoas como ter esperança quando eu ligo a televisão ou escuto um programa de rádio, ou passeio um pouco pelas redes sociais e contemplo essas cenas de violência, de abandono, o preconceito, os discursos de ódio, as distâncias sociais, a corrupção e tantos outros temas sociais, coletivos e também individuais. Quem é que nunca parou para se questionar nos últimos tempos como manter um horizonte de esperança que dialoga diretamente com a dimensão da fé? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou começar apresentando em linhas muito gerais, fica apenas como uma sugestão, uma obra que tem me ajudado a pensar um pouco o mundo contemporâneo com os seus desafios. Porque eu entendo que nós precisamos daquelas pessoas que conseguem olhar para o mundo e fazer alguns diagnósticos que às vezes não são muito fáceis de nós realizarmos. O que anda acontecendo no mundo? Não é tão simples responder essa pergunta. O Espiritismo, como uma doutrina de conhecimento, de reflexão, de aprofundamento nas questões do indivíduo e nas questões coletivas, sociais, planetárias, oferece-nos ferramentas poderosas de reflexão, de análise crítica. Nós podemos dialogar com alguns autores contemporâneos que nos ajudam nessa tarefa, porque o Espiritismo é uma doutrina aberta, como diz Allan Kardec nas páginas de O Livro dos Médiuns. O Espiritismo tem a ver com as formas de conhecimento. Ele dialoga com todos os campos do saber.
Está tudo certo? Tá, voltou. E, ao mesmo tempo, tem em si elementos conceituais para estabelecer esse diálogo com muita maturidade. E eu acho que nós podemos aprender com outros autores e sempre dialogando com o pensamento espírita. Um autor que tem se destacado muito nos nossos dias é um coreano que fez toda a sua formação na Alemanha, nas áreas de filosofia, especialmente, também teologia e alguns passeios pelo campo das letras. É o Byung-Chul Han. Alguém aqui certamente já leu, conhece, ou já viu na livraria um livro chamado A Sociedade do Cansaço. É só um dos livros dele. Um dos últimos, que foi publicado em alemão, obviamente que eu tenho aqui a versão em português, mas em 2023, e esse livro chegou um pouco depois, e isso, obviamente tem pouco tempo, ele lançou um livro chamado O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo. O título já diz muita coisa. E ele já abre o livro dizendo assim, eu peço licença para ler um pouquinho com vocês e vamos já dialogar com algumas reflexões do contexto doutrinário espírita. Ele diz assim, estamos numa multicrise. O que é isso? É uma crise com muitos níveis, vários tipos de crise. Olhamos amedrontados para um futuro sombrio e falta esperança em toda parte. Saltamos de uma crise para outra, de uma catástrofe para outra, de um problema para outro. Entre pura resolução de problemas e gerenciamento de crises, olha o cenário que ele está nos apresentando, e eu penso ser um diagnóstico real. Entre pura resolução de problemas e gerenciamento de crises, a vida definha, torna-se sobrevivência. Viver não é igual a sobreviver. A ofegante sociedade da sobrevivência assemelha-se a um doente que tenta de todas as maneiras repelir a morte iminente. No entanto, olha o que esse homem vai dizer. No entanto, apenas a esperança nos permite recuperar a vida, que é mais que sobrevivência. Apenas a esperança tem o poder de possibilitar que todos nós, de algum modo, recuperemos a vida que é mais que sobrevivência, só o horizonte da esperança. A esperança estende o horizonte do significativo, que revitaliza a vida e lhe dá asas. A esperança nos presenteia com o futuro. Aí ele diz assim, olha, o clima generalizado de medo, porque ele o tempo todo ele fala de medo e esperança no contexto dessa multicrise. O clima generalizado de medo sufoca qualquer broto de esperança. Com o medo se instala uma atmosfera depressiva. Solidariedade, amistosidade e empatia se deterioram. O medo e o ressentimento crescentes causam o embrutecimento da sociedade como um todo. Ele tem uma análise, uma lente analítica para compreender esses processos coletivos e o faz com muita propriedade. Às vezes é um texto denso, porque é daqueles autores que diz muita coisa com poucas palavras. Os livros são pequenos e são vários. E põe a nos pensar. E aí, eu me dei conta de que a gente precisa olhar para isso. Às vezes eu converso com amigos,
com familiares, com pessoas na rua, por exemplo, e tenho observado coisas do tipo assim, na linguagem bem popular, tá difícil, não é assim que a gente ouve? Aí você acaba de assistir um programa, ou ouvir algo na rádio, ou naqueles que nunca terminam, naqueles algoritmos que nos apresentam coisas aparentemente muito interessantes, mas que nunca terminam. E você fica horas ali, nós ficamos horas ali. E vemos coisas assim, como é possível que isso esteja acontecendo? Às vezes eu escuto assim, aonde vamos parar? Onde? Onde isso vai dar? No passado tudo era diferente. Eu particularmente não acredito muito nisso não, porque eu acho que cada tempo tem a sua crise, cada tempo tem o seu encanto, as suas dores, as suas delícias, como diz a música, e assim por diante. Eu acho que cada tempo tem a sua luz, cada tempo tem a sua sombra. Cabe-nos olhar para a luz da contemporaneidade e as sombras que ofuscam as luzes dos tempos modernos, dos nossos dias. Então, é preciso que a gente dedique alguma atenção ao tema do pessimismo, do negativismo, para que possamos enxergar nos campos da vida esses brotos de esperança, porque a esperança não é exatamente um sentimento, uma emoção. Emoção são medo, raiva, tristeza, nojo, alegria e tantas outras. A esperança, vamos repetir, não é exatamente uma emoção catalogada como tal, não. A emoção é um estado, é uma condição em que nós nos colocamos diante da vida, abertos para o porvir, para o amanhã. A esperança tem a ver, sim, com o verbo esperar, mas não esperar passivo. É um esperar de ação, um esperar de atividade, é um esperar que é o engajamento, é um nós. Ele diz algo muito interessante. O medo individualiza, a esperança nos solidariza e nos torna um nós. Porque na esperança eu abraço o outro. Fé, amor e esperança são experiências que nos fazem voltar para o outro. Para o outro. A fé, a esperança e o amor. Eu posso dedicar isso a mim, mas são, sobretudo, ações que se dirigem ao outro. O monge vietnamita saudoso Thich Nhat Hanh um dia escreveu que compaixão é verbo, porque se conjuga, porque se realiza na ação. Da mesma forma, nós podemos dizer que a esperança se realiza na ação, no engajamento. É a espera de quem confia, é a espera de quem tem fé. Isso é o conceito, em linhas muito gerais, de esperança. Mas voltando a um diagnóstico dos nossos tempos, com as suas sombras e com os seus brotos de esperança, nós vamos voltar um pouco mais no tempo e vamos parar no iniciozinho do século XX, com o pensador espírita. Leon Denis, quando abre as cortinas do século XX, ele faz o prefácio da sua obra, que no original é o problema do ser, o problema do ser e do destino. A tradução brasileira que botou a dor no título, mas é o problema do ser e do destino, nenhum problema, ele vai falar o tempo todo da dor, mas para sermos fiéis ao original, é o problema do ser e do destino. Ele faz referência, Leon Denis, no seu próprio prefácio, ele mesmo o fez, a um grande pensador espiritualista do seu tempo, que escreveu assim, não são palavras de Denis, ele as transcreveu. Repetindo, estamos no início do século XX, mais exatamente o ano de 1908.
Olha o que Leon Denis transcreve, porque é também o pensamento dele. Existe uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. Ele está falando de desesperança. E numa outra obra anterior a essa, Depois da Morte, ele nos diz assim, aí é Leon Denis nos falando, no meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu sua bússola e também a sua rota, porque sem bússola nós nos perdemos no caminho. A ansiosa, a alma caminha ao acaso, e na incerteza que sobre ela pesa, o bem e o justo se obscurecem, se confundem. São também lentes diagnósticas de um tempo que não difere em praticamente nada do nosso tempo, talvez na intensidade, sim. Estamos hoje lidando com muitos desafios. O Byung-Chul Han, na obra, ele nos fala que hoje o problema não é bem o medo da epidemia, é a epidemia do medo. E é muito difícil, porque não vemos o vírus. O medo se instala como um vírus, e não é só um processo individual, é um processo de toda uma sociedade. Porque já passamos do tempo de acreditar que tudo depende exclusivamente das decisões do ser humano. Só depende de você ser feliz. Só depende de você ter esperança. Não. Depende de você e depende de toda uma organização social. Porque a forma como uma sociedade está organizada, por exemplo, quando em bases competitivas, de exclusão, atravessada por inúmeros preconceitos, quando uma sociedade está assim organizada, ela adoece os corações que nela vivem. A competição, o individualismo tem nos adoecido enquanto sociedade, não por uma falha da pessoa, tão somente, mas por conta de todo um processo de organização social. Mas como assim? Para darmos uma ideia disso, podemos abrir o Livro dos Espíritos nas questões 920, 21, 22, quando os amigos espirituais propõem reflexões sobre a felicidade. E lá está dito muito clara e objetivamente. Para a felicidade é possível, mas para a vida material, melhor dizendo, para a vida material, a felicidade envolve uma coisa muito importante, a posse do necessário. E para a vida espiritual, que envolve a subjetividade, a condição da pessoa, o ser emocional, o ser social, nós precisamos de duas coisas: a consciência tranquila e a fé no futuro. É o conceito de esperança, mas que foi primeiro apresentado como posse do necessário. O que é posse do necessário? É tudo aquilo que não é desejo, porque refrigerante é desejável. Água não, a água é da ordem do necessário. Eu posso viver sem refrigerante e outros líquidos, mas eu não posso ficar sem água. Então, água é da ordem do necessário. Então, o que é necessário para viver? A posse do necessário. Ele não falou o desejo que dita compras e o consumo. Não,
Ele falou possuir o necessário. E possuir o necessário é para ter uma vida, mas não é uma vida qualquer, não. É uma vida com muita dignidade. E ninguém pode ter vida digna na fome, no frio e na miséria. Não existe dignidade na ausência do que é necessário. E se isso não é proporcionado aos seus cidadãos, é porque, enquanto sociedade, nós precisamos mudar muita coisa. Até porque os espíritos disseram mais à frente que uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, nessa sociedade, ninguém pode morrer de fome. Então, se morre de fome, é uma sociedade em outras bases, mas não as bases do Evangelho de Jesus. Não são outras bases. São bases da competição, do consumismo, do individualismo, do preconceito. Sim, isso gera adoecimento, isso gera distâncias sociais, vazio nos corações, e assim por diante. Então, no meio disso tudo, como cultivar a esperança? Vamos dar mais um passo aqui. Eu vou abrir a Revista Espírita, tão bem apresentada pelo nosso querido amigo Jaime Lobato, no ano de fevereiro de 1868. Vale a pena a gente dedicar uma atenção e fazer uma leitura cuidadosa aqui. O texto é longo, eu só destaquei 2 parágrafos pequenos. Fevereiro de 1868, depois confiram lá. É uma mensagem assinada por uma amiga espiritual, me parece, Clélie de Plantier, se o meu francês estiver correto aqui, tá? Paris, 1867. Penso ser uma amiga espiritual, não vem ao caso. Diz assim: a sociedade em geral, ou melhor dizendo, a reunião dos seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Na tradução tem um errinho ali em português que eu vi. Estava lá, tanto encarnados como desencarnados. É quanto, porque aqui o conceito de humanidade inclui os encarnados e os desencarnados. Olha a sutileza. Não é só uma doutrina dos desencarnados, é dos encarnados. E humanidade é uma só. É a humanidade planetária, que está vestida de corpo físico ou despida desse corpo físico. É tudo humanidade. Olha o texto aqui, ó. A sociedade em geral, ou melhor dizendo, a reunião dos seres, tanto encarnados quanto desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, a humanidade. A humanidade não é senão uma grande criança coletiva, mas uma lente diagnóstica aqui que dialoga direitinho com o Byung-Chul Han. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. A humanidade é uma grande criança coletiva. E como todo ser dotado de vida, passa por fases que se sucedem desde o nascimento até a mais avançada idade. E, da mesma forma que ocorre com os humanos, com os seres humanos, a humanidade, como essa criança coletiva, essa grande criança coletiva, também passa ou tem perturbações físicas e intelectuais que se dão em certos períodos da vida. Aí ela diz assim: a humanidade tem as suas dores de crescimento, suas perturbações morais e intelectuais. E aí ela assina a análise dizendo assim: é uma dessas grandes épocas que termina um período e que começa um outro, que vos é dado assistir. Estamos já na metade do século XIX aqui com a mensagem. Esse processo continua. Estamos assistindo, usando aqui a expressão dela, uma dessas grandes épocas que terminam um período e que começam outro. Mas a gente não consegue atravessar uma crise, sobretudo de dimensões planetárias,
sem boas lentes e sem boas ferramentas. Consultando a origem da palavra crise, nós vamos entender que ela nasce juntamente com duas outras palavras importantes, tem a mesma origem. Crise, crítica, critério. Crise, crítica, critério. Mesma origem. Então eu quero crer, na minha forma de pensar, pensa nas palavras crítica e critério. O que é a crítica? Não é acabar com o outro, não. Crítica é você estabelecer a distinção. Por isso, crivo. Crivo. Critério. Crítica. Crise também mora aí nesse terreno semântico dos significados. Mora aí. Então, talvez a gente possa concluir assim, que em tempos de crise, teremos que ter visão crítica para fazer as distinções, o que é e o que não é. E teremos que ter critérios, crivos, senão a gente vai confundir A com B, mamão com abacate, chuchu com beterraba. É tudo muito bonitinho, mas é tudo diferente, não é isso? É tudo saboroso, mas uma coisa, como dizia, né? Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Pensamento conservador é uma coisa, pensamento progressista é outra. E aí, a mesma amiga espiritual vai nos alertar, senão a gente perde a esperança, amigos. Essa é que é a ideia. Olha o que ela disse. Tende cuidado, meus amigos. Olha que texto lindo. Tende cuidado, meus amigos, de vos pôr do lado da solidez, da progressão e da lógica. Isso é lindo, né, Jaime? Tende cuidado. Ela não falou assim, presta atenção, se você puder, pensa um pouquinho nisso. Não, tende cuidado. Por que ela diz isso? Porque ela sabe o que vem pela frente. O que já estava acontecendo em pleno século XIX, atravessamos o XX com inúmeros problemas, guerras, conflitos, fome. Um povo tem que sair da sua terra, porque está sob ameaça de morte, entrar numa embarcação perigosa, atravessar o mar, correndo o risco de ser um náufrago, para poder ser acolhido numa outra terra. O que é isso? Como manter a esperança, senão abraçando uma perspectiva diferente disso tudo? Um dos mais geniais estudiosos do nosso tempo, Zygmunt Bauman, grande sociólogo, escreveu aquele livro que todo mundo já viu, Tempos Líquidos, O Amor Líquido, Cartas do Amor Líquido. Ele tem um livro profundo, é outro que tem uma capacidade de diagnosticar os problemas contemporâneos como ninguém. Ele escreveu numa das obras em que ele fala dos refugiados, desses indivíduos que não podem habitar a sua terra. Sabe lá o que é isso? Nós não sabemos. E ele diz assim, só há um caminho para lidarmos com tudo isso, a solidariedade. Não tem outro caminho. Superarmos o individualismo e nos solidarizarmos, porque a humanidade é uma só. É como a água do planeta, que é um bem finito, diga-se de passagem, mas a água é uma só. A humanidade é uma só. Temos países, fronteiras, mas precisamos de pontes e não de muros que distanciam povos. Isso não combina com tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus. E isso não combina com tudo aquilo que aprendemos com o pensamento espírita. Então vamos voltar. Crise,
Crítica, critério. E diz a amiga espiritual, cuidado de vos pôr, tente cuidado, de vos pôr do lado da solidez. Em tempos tão líquidos, precisamos de solidez. E mais, da progressão. O que é progressão? Ideias progressistas. Allan Kardec, lá em A Gênese, quando ele encerra o livro, nos 2 últimos capítulos, ele fala da geração nova, um tempo novo, mas só acredita nisso quem tem olhos de esperança, quem se deixa contaminar pelo medo coletivo, pelo pessimismo que ronda todas as esquinas, nós não vamos acreditar na possibilidade do mundo se transformar. Então ele diz assim, Allan Kardec, que as novas sociedades, as novas gerações, mais desenvolvidas, mais evoluídas, primeira coisa que ele diz, terão muito menos preconceitos, para não dizer nenhum, pelo menos isso, menos preconceito. Então o preconceito é a marca da violência dos nossos dias. Quem está ao lado da solidez, das ideias progressistas e da lógica, lógica quer dizer bom senso, é dizer não ao negacionismo da ciência. Como não acreditar na ciência? Ela não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta muito segura e muito boa. Negacionismo, não tem mais espaço para isso. A ciência é uma ótima ferramenta de trabalho, proporciona inúmeros avanços, mas tem suas limitações, e ela se supera a cada dia. Então a gente precisa estar ao lado de tudo isso para manter a esperança. E ela conclui a mensagem dizendo assim, a obra, pois, espíritas, e não esqueçais que deveis ser todo prudência e todo previdência. Tendes um escudo, sabei dele vos servir, e uma tábua de salvação, não a desprezeis. É um texto belíssimo que merece a nossa atenção. Nós vamos avançar um pouquinho mais e voltar aqui para o nosso coreano, Byung-Chul Han. Olha o que esse homem disse aqui em alguma página do livro. Somente na esperança estamos a caminho. A esperança nos dá sentido e orientação. O medo, por outro lado, torna impossível a marcha. Verdade, caminhar com medo é muito difícil. A perna não vai. Mas com esperança a gente consegue. Aí ele diz uma coisa linda, depois vai citar Paulo. Olha o que esse homem diz e já vamos dialogar com Allan Kardec. A esperança é uma figura dialética. O que é isso? Em linhas gerais, a gente não pode dividir a realidade entre bom e mal, claro e escuro. As coisas são dialéticas, tudo se transforma, tudo interage, basicamente isso. Aí ele diz assim, olha, a negatividade da desesperança é constitutiva da esperança. Então, em algum canto da esperança, tem um grau de negatividade. Como assim? Até mesmo Paulo destaca a negatividade inerente à esperança. Porque a gente acha que esperança é otimismo. Não é. Não é. No otimismo há uma diferença. Quer ver como é que é o otimismo? Ah, mas vai dar tudo certo. Como é que você sabe que vai dar tudo certo? Onde é que está dito que vai dar tudo certo? Não, nem tudo dá certo. Tem coisa que não dá certo. Tem coisa que não funciona. Tem coisa que, como diz o jovem, dá ruim mesmo. Não é isso? Esperança não é sobre otimismo. Otimismo tem o seu valor. Mas o otimismo, ele não dialoga com o erro, com o fracasso. Que se der errado, você que fez por onde errar. Na esperança não existe isso. Não é otimismo. Então uma pessoa pode ser cheia de esperança, mas não muito otimista. Eu não sei se esse time vai ganhar, não estou otimista, mas eu não perco a esperança, é diferente, ok? Então, na esperança, olha o que diz Paulo. Paulo
aos Romanos, ele disse assim, olha, gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação, olha que lindo, a tribulação produz perseverança. Eu gostava de cuidar de peixinho quando era adolescente, adorava, comprava os peixinhos na feira, aí depois consegui montar aquele filtro biológico, bonitinho, tal, uma compra de cada vez, né? E aí, quando a gente agitava a água, ficava tudo muito turvo, mas com o tempo, o filtro biológico ia sugando aquela sujeira. Às vezes a água não ficava cristalina, mas estava limpa, a gente pingava umas gotinhas de uma substância que deixava a água bem cristalina. Então, olha só, da coisa turva pode surgir a clareza, a nitidez. Da mesma forma, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência gera esperança. Isso é muito lindo. E aí Paulo conclui, ora, a esperança não engana. A esperança não engana. Não existe muita esperança ou pouca esperança. Existe a esperança. Isso é que existe. É um estado de ser e de estar no mundo. Aí vamos conversar um pouquinho com Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já vamos caminhar para a conclusão, não é isso? Temos até 8 e pouquinho, né? Isso é esperança ou é o quê? A esperança é que eu não passe muito, né? Você pode ir até cansar. Vamos seguir. Não vou abusar da boa vontade dos amigos e das amigas. Mas olha o que Allan Kardec diz no Evangelho. Na verdade, ele anotou um pensamento que eu acho muito lúcido. É um espírito amigo, 1862. Olha o que diz assim. Vocês vão lembrar. A vida é difícil, bem o sei. Já leram isso? Com certeza, né? Vamos ler aqui, ó. A vida é difícil, bem o sei. E sabe por que passou por isso. Não assina aqui. É uma amiga espiritual. Um amigo, um espírito amigo, compõe-se de 1000 nadas. Isso não é otimismo. Vê a diferença? A vida é difícil, bem eu sei. Isso é otimismo? Não. Isso é um dado de realidade. Vamos seguir. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes. Ah, mas é só uma picadinha. Mas olha o que ela diz. Mas que acabam por ferir. É uma, é outra, é uma decepção, é uma frustração. Você ouve um absurdo na rede social, você vê uma violência, se bem que isso não é picada de alfinete, isso já é algo muito mais grave. Mas vai aumentando. A vida é difícil, bem eu sei. Não tem nenhuma ilusão aqui. Não tem aquele aquele pensamento assim, mas vai dar tudo certo. Ou então você encontra a pessoa que não está muito disposta a te ouvir, que é raro isso. Aí pergunta, e aí, como é que você vai? Aí ele já responde, está tudo bem, né? Como assim? Ele quer saber como eu estou ou ele quer me ver bem? Está tudo bem então, né? Eu falei, vamos caminhando, mas depois melhora. Ou seja, está nem um pouco interessado em ouvir. A vida tem isso mesmo. Mas olha o que mais diz aqui, ó. Se, porém, ela não vai acabar aqui nesse dado de realidade, nada otimista. Mas olha o que ele diz assim, ó. Mas se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações, nas compensações, que por outro lado recebemos, o que o amigo espiritual está propondo aqui? Uma mudança de perspectiva. É mudar a realidade? Não. É mudar o olhar. Mudar o olhar. Se, porém, atentarmos quer dizer o quê? Prestar atenção. Fique atento. Preste atenção. O Byung-Chul Han fala muito disso. Ele diz, numa outra obra,
que hoje nós estamos tão bombardeados por tantas informações e o cérebro não evoluiu para dar conta disso, não tem como. Por isso é burnout aqui, que é a síndrome do esgotamento, alguns processos de TDAH, nem tudo se reduz a isso, ok? A fatores neurológicos, etc. Mas é tanta informação que a gente não consegue processar. Então gera uma inquietação, você acaba achando que não dá conta e que não vai conseguir ler tudo, e que você está desinformado. Não, não é isso, necessariamente. É o volume de informação. Aí ele diz algo importante, o Byung-Chul Han. É tanta informação que a nossa atenção está sofrendo uma deterioração. O processo atencional, ele está muito intenso e também muito raso. Raso. Está na superfície. A gente sabe muita coisa na superfície. Por isso a sociedade do cansaço. Estamos cansados disso. E o que se propõe, o que muitos pensadores contemporâneos falam, que prestemos atenção à profundidade. Mas para isso, é preciso o que ele chama de um olhar contemplativo. É sair da superfície, do mundo raso, das leituras rasas, e mergulharmos na profundidade da percepção, da leitura, do pensamento crítico. E isso se faz com calma. Não é fast food. Não, é um slow food, é uma comida lenta. Imagina uma sociedade tão acelerada, fast food, comida rápida, delivery, tudo em inglês para completar. A gente tem que saber esse trem aí, não é? Fast food, delivery, não sei o quê, né? Ainda colocaram um Zé na frente, um Zé para dar uma quebrada nisso. Para dar uma quebrada. Não estou fazendo propaganda de nada. Mas é que quando eu li, eu achei muita graça. Então, é tudo muito intenso, mas muito raso. A gente precisa, às vezes, ler menos, mas ler com mais profundidade. Ok? Então, o amigo espiritual diz assim: se mudarmos o olhar, eu estou traduzindo assim, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo pesa menos quando se olha para o alto do que quando se curva para a frente, a fronte. Eu vou ler isso da seguinte forma: picadas de alfinete, a vida é difícil, compõe-se de mil e mil nadas, desilusões, fracassos, decepções. Mas se mudarmos o olhar, tudo vai mudar. Para que a gente possa ter forças e mudar o mundo. Não é mudar a mim apenas, é mudar o mundo. Olha o que ela diz. Quando se olha para o alto, isso é esperança. Olhar para o alto é uma metáfora da esperança. O olhar da esperança é voltado para cima, para o alto, para a frente. Diferente do medo. O medo nos prende ao aqui e agora das ameaças mais imediatas. A esperança faz isso. Por isso, é um processo que precisa ser trabalhado por cada um de nós. Infelizmente, eu não tenho um passo a passo, mas temos algumas reflexões aqui compartilhadas. É por isso que Leon Denis, o grande Denis, na mesma obra Depois da Morte, ele dedica o livro àqueles sedentos de esperança, quando ele diz assim, o livro Depois da Morte, ele dedica para todos nós, para vós, filhos e filhas do povo, para quem a jornada é áspera, a existência é difícil, para quem o céu é mais escuro,
mais frio o vento da adversidade. É para vós que este livro foi escrito. Depois da morte o livro, é lindo. E aí depois ele apresenta a proposta do livro, que é na verdade a proposta da doutrina espírita. Abrindo-vos as perspectivas radiosas do futuro, ele fornece um alvo mais nobre às vossas ações. Ele vai usar uma expressão linda. Fará luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas. Isso é de uma beleza ímpar. Vamos repetir? A leitura do livro, a reflexão, vamos aproveitar o olhar contemplativo, o mergulho na profundidade, o pensamento crítico, estar ao lado da solidez, do bom senso, da lógica, do padrão compassivo. Voltando para Denis, luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas. Aliviará o fardo de vossas provações e ensinar-vos-á a não mais tremer diante da morte. É lindo isso. E eu não gostaria de encerrar sem me referir ao grande educador Paulo Freire, na Pedagogia da Esperança. Ele tem uma frase linda que ele diz assim: eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico. É um imperativo categórico, mas ele chama a atenção. A minha esperança é necessária, mas não é suficiente, porque esperança tem que casar com prática, com ação transformadora no mundo. É por isso, diz ele, que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim, espera vã. Então, esperança é ação, é movimento. Eu lembro de uma passagem que foi ensinada por Jesus. Na verdade, escrita por Lucas, se não me engano, por Marcos também. Mas eu gosto do relato de Lucas, que ele é mais rebuscado, Marcos é mais direto, é mais objetivo no relato. E Lucas relata um episódio belíssimo, que passou para a história e no campo da teologia, não esse é o nosso foco, como um milagre. Mas vamos olhar como literatura, como filosofia e como espiritualidade. As pessoas estavam ali, ao lado, às margens do lago de Genezaré, Lucas 5. Estavam ali, apertadas, se comprimindo, porque queriam ouvir a palavra de Deus. Jesus estava de pé, junto do lago, e viu 2 barcos que se encontravam ali pertinho, ali mesmo no lago. Os pescadores, tendo descido deles, lavavam as redes, era de manhã. Os pescadores saíram desses barcos e lavavam as suas redes. Por quê? Porque as redes estavam vazias, nenhum peixe. Entrando, e Jesus viu isso tudo, entrando num dos barcos, que era de quem? De Simão Pedro. Ele entra num dos barcos e pediu a quem? A Pedro, que se afastasse um pouco da terra, como quem diz: Pedro, afaste-se um pouco aqui, leve o barco mais para dentro. E Lucas diz assim, o autor de Lucas diz assim: sentando-se, o que significa sentar? Eu vou ensinar. Aquele que senta vai ensinar. Sentando-se, a partir do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, lembram que ele já tinha pedido para se afastar um pouquinho,
Mas depois de ter ensinado, depois de ter se dirigido às multidões, Jesus olha bem para Pedro e diz assim: Simão, faz-te a zona funda e lançai as redes para a pesca. Olha que frase. Faz-te a zona funda, quer dizer, leve o barco para águas mais profundas e lança a rede. Aquele homem simples, certo grau de rudeza, que era Pedro, sabia tudo de pesca, tudo. Passou a noite inteira tentando pescar. O que esse homem conseguiu? Nada. Aí entra Jesus, manda Pedro ir para águas mais profundas e lançar a rede. O que nós, como pescadores experientes, pensaríamos? Para que isso? Para quê? A gente tentou de tudo. Chegamos ali, lavamos as redes. Para que voltar e lançá-las de novo? Mas Jesus sabia o que fazia. Faz-te a zona funda e lançai as redes para a pesca. Eu fico imaginando quantos pensamentos passaram pela cabeça de Pedro. E ele respondeu assim: Mestre, toda a noite trabalhamos e nada apanhamos. Eu acho que Pedro dizia alguma coisa assim: Mestre, nós atravessamos as longas horas da noite em busca do peixe, em busca do alimento, em busca desse produto. E depois dessa desilusão, depois dessa frustração, retornamos pela manhã com as mãos vazias. Vencemos a longa noite, com as suas horas difíceis. E as mãos estão vazias, as redes vazias. Mas esse homem disse assim: Mestre, toda noite trabalhamos e nada apanhamos, mas, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Vamos lá. Pedro estava otimista? Duvido. Nem um pouco. Ele sabia, como pescador, o que esse homem sabia? Ai, meu Deus, o mestre está pedindo. De manhã, parece que não se pesca de manhã, não sei, não entendo, mas eu já li em algum lugar que isso aqui é um dado. Esse homem não entende nada de peixe. Viu que as redes estão vazias, mandou ir para águas profundas. Aqui estamos. Eu vou lançar a rede para quê? O nome disso é otimismo? Nem um pouco. A vida é difícil, bem eu sei. São muitas redes vazias. Mãos vazias. Mas se mudarmos o olhar... Mas Pedro, sem nenhum grau de otimismo, ele confiou. Ele confiou. Pela fé. Pela fé. Mas, se tu pedes, em atenção à tua palavra, lançarás de novo. Eu acredito que esse lançar as redes de novo é o que define a fé. Isso é fé. Que não combina necessariamente com otimismo. O otimismo é a certeza de que tudo vai dar certo. Nem sempre tem peixe na rede. Nem sempre. Mas não importa. Porque a fé não se fortalece pelo resultado, mas pela entrega, pela confiança. Não é pelo resultado. Porque senão ela será forte se o resultado for bom. Se o resultado for, digamos, infeliz, negativo, um fracasso, qual será o tamanho da minha fé? Então a fé não pendula de acordo com o resultado. O medo sim, a esperança jamais, e a fé jamais.
Por isso é que está no Evangelho segundo o Espiritismo, fé, mãe da esperança e da caridade. Essas três belas irmãs, fé, esperança e caridade. A fé alimenta a esperança, torna o broto da esperança a árvore que cresce a cada dia no jardim existencial das nossas dores, dos nossos enfrentamentos, nas horas que nunca terminam, nas noites que atravessamos, das nossas incertezas, das nossas dúvidas, das nossas inquietações. É por isso que Leon Denis fala que seja a mensagem espírita uma luz, como ele fala, a expressão é linda, luzir um raio de esperança na noite das vossas incertezas, na noite das pesca vazia, das redes vazias. A palavra de Jesus foi a palavra da esperança na consciência de Pedro. E em atenção ao que tu pedes, Senhor, Mestre, lançarei de novo as redes. E todo mundo sabe o que aconteceu. Rompiam-se as redes deles cheias de peixe. Isso passou pela teologia, ou a partir da interpretação teológica, como milagre dos peixes. Não entro no mérito, a questão aqui é o que isso tudo significa como símbolo, como mensagem. Mas o convite foi assim: Pedro, primeiro se afasta um pouco, porque eu preciso me dirigir às multidões. Depois ele diz: faz-te as águas profundas. Esperança não combina com o que é raso. Esperança não combina com o que está na superfície. O que está na superfície gera medo. Por isso a gente precisa, na crise, de um pensamento crítico, para dizer: isso não é uma ideia progressista, isso incentiva o preconceito, a exclusão, a violência, porque eu ataco aquele que eu vejo que é diferente de mim, que pensa diferente, que se orienta de diversos modos, de outra forma no mundo, diferente da minha. Se é diferente, é perigoso, eu ataco e posso até matar. Não, eu não posso. Isso é uma patologia, um desvio, um desequilíbrio. Isso está aumentando, incentivando, alimentando, nutrindo o medo, a desconfiança, o ceticismo, o pessimismo. Não, que seja a nossa luta, a luta com as armas simbólicas da esperança. Como disse Erasto, em se dirigindo aos espíritas: armai vossas falanges. Mas ele disse uma coisa: lançai-vos em cruzada contra o que existe. Mas sem violência, sem o discurso de ódio. São as falanges da esperança, disseminando a boa palavra, disseminando os atos compassivos, que sejam as nossas falanges, como diz Erasto, que lutemos contra, sem violência, contra o que está errado, porque o mal não merece aplauso e nem silêncio, merece a luta do bom combate, dizia Paulo, merece que nos coloquemos compassivamente, porque isso é critério, isso é crivo, isso é bom senso. E realmente, caminhando, eu deixo como reflexão essas palavras que encontramos em Santo Agostinho Espírito, nas páginas do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: a fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. A mensagem espírita é essa: faz com que olhemos para o aqui e agora, mas com os olhos postos no amanhã,
com visão crítica e com o coração cheio de compaixão, possamos sustentar a esperança. Esperança hoje em dia é um ato de coragem. É quase uma ousadia dizer-se esperançoso num mundo sedento de justiça, de igualdade, de luta contra o preconceito, de aumento da violência. É quase uma ousadia. Mas Jesus, mais ousado que Jesus, enfrentou o Império Romano e teve a coragem de dizer, diante daquele que aos olhos dos romanos e de todos à época era o próprio Deus, o imperador era Deus, que imperava sobre a terra e que queria conquistar todas as terras. Jesus olha para esse homem e para todos os poderosos da época e disse: o meu reino não é deste mundo. Eu vim e aqui estou para anunciar um outro reino. Mas não é reino dos céus tão somente, não. É o reino da terra, do aqui e agora. Jesus já instaurou as bases do reino. A base do amor, da compaixão, da igualdade entre as pessoas. É isso. Então, a gente precisa manter, a gente merece manter de forma ousada a esperança em dias tão difíceis. Mas para isso, precisaremos dar uns mergulhos mais profundos, como ensinou Jesus ao velho pescador, para depois dizer: Pedro, tu serás pescador de almas. Essa é a nossa tarefa. Eu não sei pescar peixe, mas podemos, com a palavra compassiva, com a visão crítica e amorosa, no sentido que temos falado, possamos ser aqueles que vamos pescar pessoas, para que elas não se afundem no lodaçal da desesperança, da falta de sentido, da falta de propósito. E quando a gente participa disso compassivamente, a gente ajuda a transformar o mundo, um pouquinho a cada dia, um minutinho após o outro, sem grandes pretensões, mas com a ousadia de acreditar. A fé ajuda muito, a fé e a esperança. Bom, é o que nós gostaríamos de ter colocado aqui, refletido com vocês, espero ter contribuído de algum modo, e com muita esperança e com muito afeto me despeço, agradecendo a atenção de todos. Muita paz. Nós queremos registrar a recepção, que nós temos um companheiro da Casa de Pedro, lá de Niterói. Agradecemos a presença. Tem 3 pessoas? Só colocar, então, desculpa, os nossos companheiros da Casa de Pedro que estão aí, agradecemos a presença. E queremos agora falar das nossas próximas reuniões. No próximo sábado, dia 6, nossa palestra, o tema será Desgosto pela Vida, Suicídio. E o expositor será o nosso companheiro da casa, Arlindo Ribeiro. E na próxima segunda-feira, o tema será Das Paixões, que é um tema do Livro dos Espíritos, e também o expositor é o nosso companheiro da casa, Sérgio Rodrigues. Nós vamos encaminhando agora para a prece final, e após a prece final, todos estão convidados para um pequeno lanche, né, patrocinado pelo Grupo Espírita Redenção, né, para que a gente possa celebrar um pouco a comemoração do nosso 46º
aniversário. Eu queria chamar a Dona Arlete. Dona Arlete. Hã? Chama a Dona Arlete. Queria convidá-la para que a senhora faça a nossa prece final. Dona Arlete é a nossa decana, certo? Então, Dona Arlete. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, amigo de todos os momentos, esse momento tão especial que nós estamos comemorando, o 46º aniversário do nosso Grupo Espírita Redenção. Essa casa que nos oferece trabalho, nos oferece incentivo para as nossas tarefas, que possamos estar sempre atentos, com o coração e a alma voltados, Jesus, para esse trabalho que nos foi propiciado. Nos fortaleça o nosso ânimo, a nossa coragem, que possamos estar sempre juntos, todos em ideal, contribuindo, Jesus, com os companheiros aqui do Redenção, e sejamos sempre fortes e com entendimento e com coração, possamos levar avante as tarefas que nos são confiadas. Proteja todos os nossos companheiros presentes, os ausentes, todos os trabalhadores, todos os setores, que nesse instante esses companheiros sejam envolvidos nas irradiações de amor, de paz, e possa, Jesus, seguir os seus caminhos, todos nós, voltados o nosso pensamento para Deus, nosso Pai, e para os mentores espirituais, que estão aqui presentes, que nos ajudam e nos confortam. Fica conosco agora e sempre, nos auxiliando e nos levando para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E com muita esperança. Então todos estão convidados ao nosso lanche aí, à nossa comemoração.